Bom dia a todos. Também agradeço o convite do Fábio, do professor Ricardo. Eu tenho uma imensa honra de estar aqui hoje, né? Porque quando eu estive aqui na Unesp, eu participei do grupo CODAF. Foi um período muito importante na minha vida, né? Tanto para me desenvolver enquanto aluna, enquanto profissional, né? Para compartilhar conhecimento com os amigos e aprender sempre. Então a gente fica até um pouco emocionada, né? De estar aqui hoje e poder contribuir com vocês. A minha fala, né, depois da fala da professora Cristiane, que traz tanto conhecimento, né, técnico, tanto conhecimento de docência, de pesquisa, é uma fala mais de experiência na prática, né, como nós lidamos com esses desafios, né, de extensão, principalmente no que tange a questão da comunicação, que é a principal, né? Nós podemos dizer que a comunicação, ela não é a solução para tudo, né? Seria a pretensão, mas nós podemos afirmar que sim, ela é a ponte para que nós, né, alcançamos, talvez aí, né, a solução para tudo. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho como é que funciona essa questão da comunicação na prática com os produtores. Quando a gente pensa em extensão rural, a gente pensa que a gente está dentro de um objetivo, que nós vamos levar informações para os produtores, para os grupos, e essas informações serão transformadas e ela vai mudar o ambiente em que esses produtores se encontram. Então, acho que eu trouxe aqui essa imagem que ilustra de uma maneira bem interessante, né? Então, ali nós temos a parte em que estamos recebendo as informações, né? E depois que o indivíduo conseguiu assimilar as informações, ele transforma isso em criatividade, em produtividade e eficiência, né, dentro do seu setor. Mas aí, nós temos que entender que essas ferramentas, elas precisam ser direcionadas de uma maneira para que isso tudo aconteça de fato, né? E não seja só um diálogo que vai ser perdido, né? Ou não seja só uma informação que não vai ser colocada em prática. Então vamos entender primeiro como é que se dá a questão da extensão rural no país. Se a gente for lá atrás na história, né, e buscar os meios de comunicação, quando eles foram criados, nós vamos observar que a extensão rural no Brasil, embora, né, que em cada estado do país, né, essa extensão aconteceu em momentos diferentes, com altos e baixos, teve a questão, né, da Revolução Verde. Lá em Minas Gerais, por exemplo, a Associação de Crédito e Assistência Rural já começou a desenvolver esses encontros. E aí, qual era o objetivo deles? Olha, nós precisamos juntar todo mundo e conversar, porque um produtor tem dificuldade com uma coisa, outro, né, também tem essa mesma dificuldade, ou um outro tem uma dificuldade diferente. Se nós conseguirmos juntar todo mundo e conversar, talvez essas informações vai contribuir e nós vamos melhorar alguma coisa do que está acontecendo. E aí o objetivo nós vamos nas propriedades também, nós vamos analisar as lavouras, nós vamos observar os rebanhos, nós vamos verificar como se dá essa relação da família, da sanidade local, nós vamos tentar entender, né, como que nós vamos fazer para que as coisas melhorem ali naquele ambiente. É tudo muito bonito, né? A proposta, ela é muito interessante, só que nós sabemos que a prática não é bem assim. Até porque tem as dificuldades da abordagem, da comunicação, tem a dificuldade do que eu estou levando, talvez, na realidade daquele produtor, né? Nem sempre aquela informação é necessária naquele ambiente, né? E eu posso também correr o risco de chegar em um ambiente que eu não conheço, né? Não entendo como que acontecem as coisas ali e acabo deixando passar alguma coisa que para o produtor é importante, né? Isso acontece muito, por exemplo, com extensionista que está vinculado a associações privadas, né? Ou a empresas, né? Então, de repente, eu chego em um rebanho e falo, olha, o seu gado tá com score corporal, que é um índice, né, que vai medir se o animal tá magro ou não, muito baixo. Então eu venho aqui, eu estou oferecendo para você um suplemento, esse suplemento ele é sensacional, o seu animal vai comer, ele tem um alto teor de proteína, que é o que faz uma conversão
né, alimentar maior e vai fazer com que esse animal ganhe peso. Só que eu não observei o pasto, né? Poxa, esse animal ele não está precisando de um suplemento, né? O proprietário, que às vezes nem tem dinheiro em investir no suplemento, ele está precisando de alguém que orienta ele a fazer o manejo de pasto, né? Porque aquela grama também vai fazer a conversão alimentar e também vai aumentar o score corporal daquele animal, né? Então, o que eu, enquanto extensionista, né, tenho pensado e tenho me colocado, tenho feito esse exercício de me colocar no lugar do produtor, né? E às vezes é muito mais simples, é a questão do anotar, do dado. Produtor rural, gente, é muito engraçado essa fala, né? Mas é uma realidade. Produtor rural tem muita dificuldade de anotar. Eles falam assim, tá tudo aqui na minha cabeça. Aí eu fico com uma inveja, né? Porque eu falo assim, gente, eu não sei o que eu fiz de manhã. Se eu não anotar, né, e não tentar traçar, né, as minhas informações ali de um jeito que me ajude, né, a lidar com a minha rotina, com o meu cotidiano, eu não consigo. Eu esqueço as datas, eu esqueço as informações, né? E nós sabemos que eles também esquecem. Mas é porque também a gente entra, né, em contato com um outro desafio, que é a cultura, né? E a gente vai falar um pouco mais disso. Então, vamos entender primeiro como é que funciona, né, a assistência técnica e extensão rural do país. Quais são os setores que eles desenvolvem? Quando nós acessamos a página da TER, nós temos esses 4 elos que estão relacionados à TER. O primeiro elo é apoiar projetos, ferramenta de desenvolvimento rural. E aí nós temos políticas públicas direcionadas para médios e pequenos produtores. E quando nós vamos estudar essas políticas públicas, nós somos surpreendidos. Por quê? Porque o manual de crédito ao produtor rural, ele oferece algumas lacunas que acabam sendo excludentes para esses produtores. Alguns critérios que excluem. Então, por exemplo, olha, para você conseguir esse empréstimo, você precisa estar vinculado ao Pronaf. Mas às vezes aquele proprietário ele não consegue também atingir os critérios que façam com que ele se vincule ao Pronaf. Poxa, então essa política pública ela não está conseguindo agregar todo mundo. Ela está excluindo um grupo. Então, vamos repensar isso aí. Um outro setor. Monitoramento de ações, indicadores de resultado. Nesse setor, eles abrem espaços para que seja feita investigação de como está acontecendo essa assistência rural. Será que ela está sendo eficiente? Será que realmente esses produtores estão sendo atendidos? Eles fazem uma avaliação. No próximo setor, que é a capacitação de produtores técnicos, parcerias e ações, são os cursos oferecidos pelo Pronaf e pelo Senar, né? Esse setor, particularmente, é um setor que eu vejo que é bastante significativo dentro da TER, porque esses cursos são bastante importantes para os produtores. Eu tive a oportunidade de participar de um desses cursos, que é o ProLeite, e realmente é um curso que é eficiente e que eu vejo que traz bastante resultado positivo para os produtores. E, por fim, o desenvolvimento da classe média rural, né? Que é essa atenção específica para os produtores menores, para aqueles produtores que têm dificuldade, mas que nós já vimos, quando nós vamos estudar as políticas públicas, que acaba sendo, infelizmente, excludente, não é oferecida para todos. E aí, gente, o produtor rural, ele se vê sozinho, porque ele tem todas as informações, né? Então, ele tem lá o extensionista que vai conversar com ele, o vizinho que vai falar para ele que ele fez tal e tal e tal coisa e funcionou para ele fazer também. Ele tem, né, a preocupação de que ele precisa plantar, que ele precisa comprar insumo, né, para oferecer para a vaca dele, para dar leite, para ele sustentar a família. Ele tá com esse problema de que ele não tem dinheiro para investir, que está tudo no vermelho e tem muita coisa para arrumar, e ele entra num conflito. Esse conflito, né, quando ele encontra essa questão do extensionista que tem dificuldade da abordagem, né, do extensionista que tem a dificuldade do olhar,
isso tudo piora a situação dele, né? Ele se vê muito sozinho, porque a gente tem que pensar que o produtor rural, ele trabalha com uma margem de risco muito alta. Muito alta. Quando ele consegue o empréstimo, ele faz o empréstimo, ele investe na produção dele, mas ele também tem a questão do problema climático que vai interferir na produção dele. Ele tem a questão com os problemas de rotina, com os desafios, ele está preocupado em sustentar a família, né? Ele está preocupado com os filhos na escola, ele está preocupado se ele está investindo ali na propriedade dele e se o filho dele vai continuar ou não com aquela propriedade, né? Porque às vezes é um trabalho que ele está investindo que veio desde o avô, do pai dele, mas que o filho não tem interesse de continuar. Então, assim, estou trazendo essas questões, esses conflitos do produtor, porque eles relatam todas essas coisas para nós. Como a professora Cristiane exemplificou aqui na fala dela, quando a gente cria esse vínculo com o produtor e existe essa abertura de uma conversa mais franca, isso tudo é exposto, né, para nós. E o que eu falo, né, e qual é o tipo de informação ou de motivação que eu posso passar para esse produtor? Eu não estou na pele dele, eu não estou vivenciando os desafios que ele vivencia, mas eu posso sim tentar ajudá-lo, né, a pensar nas melhores tomadas de decisão. E aí, eu adoro essa imagem, né? É uma imagem que quando eu vi a primeira vez, eu tive, né, o contato no grupo CODAF, e eu ficava pensando, como é que eu vou explicar essa imagem para um produtor rural? E fiquei aqui quebrando a cabeça, né? Falei, bom, vamos tentar explicar essa imagem para o produtor rural. E aí eu tentando explicar para o senhor João, né? João é um nome fictício aqui. Mas vamos lá, senhor João. Quando nós temos, né, um negócio, quando nós tentamos gerir uma propriedade, nós temos que pensar que nós temos diversas etapas. Então vamos entender essa imagem, né, que o objetivo dela é chegar lá na sabedoria. Quando eu tenho a sabedoria, né, claro, os desafios vão continuar? Vão continuar. Mas a sabedoria, ela respalda, né, com que eu tenha melhores tomadas de decisão, ela me traz alguns confortos, né, comparado quando eu não tenho essa sabedoria, então eu vou passar por muito mais riscos. Então vamos pensar na produção de leite. O que seria o dado? O dado seria: a vaca produz, em média, 20 litros de leite por dia. Isso é um dado, ok? Informação: a vaca holandesa produz, em média, 25 litros de leite por dia. Então, eu já associei um dado com uma informação, porque eu sei que algumas raças têm uma predisposição maior de produzir mais leite. Conhecimento é entender que a vaca holandesa, que tem uma média de produção de 25 litros de leite por dia, ela, se inserida em um manejo eficiente e tiver uma sanidade animal em dia, ela pode produzir até 30 litros de leite por dia. Então, eu estou associando informações. Ideia. Olha só, se eu sei que a minha vaca holandesa pode produzir mais de acordo com o meu manejo, né, o que eu posso fazer para melhorar em relação à genética, em relação aos outros animais que não têm essa predisposição tão alta, né, comparada à vaca holandesa. E aí eu chego lá na minha sabedoria. A minha sabedoria é entender, né, que existem animais diferentes, com raças diferentes, com genética diferente, mas dependendo do manejo que eu exercer, né, com todas essas informações que eu tenho, eu consigo tentar chegar numa eficiência produtiva melhor. Só que eu preciso entender que quando eu chego na sabedoria, eu preciso ter dado atenção ao dado. Se eu não dei atenção ao dado, eu não consigo entender o resto do processo. Então, por isso que é muito importante nós, né, enquanto pesquisadores, estudantes, profissionais, né, que trabalham diretamente ou indiretamente com a produção, fazer com que esses produtores entendam que o dado ele é importante e ele faz parte do dia a dia. O dado ele está ali. Embora eu não utilize, eu esqueça de anotar, o dado existe.
E aí, quando a gente pensa nos desafios do dia a dia, da relação produtor, extensionista, técnico, profissional, eu apontei alguns desafios que a gente vem percebendo, a gente vem estudando nas pesquisas, né? E principalmente tá presente ali no dia a dia. Os ruídos de comunicação, que é um desafio clássico, né? Que eu falo uma coisa, ele entende outra, e aí vira aquele telefone sem fio, e a informação, ela não é válida. Teve o ruído, não existe mais a informação. Informações e ações generalizadas. É aquela questão. Eu venho aqui em Tupã e eu desenvolvo um projeto e esse projeto dá certo com os produtores daqui. Eu acho o modelo sensacional. Eu vou lá no Paraná e quero aplicar esse projeto lá. Vai dar certo? Ah, vai dar certo, porque em Tupã deu certo. Não. Nós não temos garantia que vai dar certo. É uma outra realidade, é um outro clima, é uma outra cultura e eu tenho que considerar todos esses fatores. Mercado oportunista. É justamente aquela questão da empresa que não está se importando com a necessidade específica daquele produtor. Ela não entende o produtor como um indivíduo, ela entende o produtor como uma oportunidade de ganho. E aí ela transpõe, né, todos os objetivos que é o principal, fazer com que a vida daquele produtor melhore. Então, a questão, né, da oferta, da procura e todas as relações capitalistas que não cabe aqui a gente discutir agora. Pesquisa e desenvolvimento, tudo que a professora Cristiane acabou de colocar aqui para a gente. Né? Se a gente pensar nos 3 pilares, extensão rural, pesquisa e produção, né, a Tina já fez essa pesquisa junto com a professora Cristiane, a extensão ela é o elo que liga os outros pilares. Né? Se não existe um fluxo, né, linear entre esses pilares, não vai existir a possibilidade com que, né, isso se desenvolva de uma maneira harmoniosa. E, por fim, a educação e inclusão tecnológica. Nós presenciamos muito a questão do produtor não saber usar o computador, não saber usar uma planilha de Excel. Poxa vida, como o Excel facilita a nossa vida, não é mesmo? Nós precisamos, né, agora no meu doutorado, estou fazendo um trabalho com 780 vacas. São diversas informações de 780 vacas. Se não fossem as fórmulas do Excel, eu estaria perdida. Porque são tantas informações, tantos cálculos que eu preciso fazer todo momento, né? Se não existisse aquela fórmula, ia dificultar muito o meu trabalho. E como é importante a gente mostrar para o produtor rural que o Excel é uma ferramenta excelente. Sim, ela pode, né, parecer no primeiro momento uma ferramenta difícil, eu não vou conseguir mexer nisso, mas com paciência, né, e trabalhando a questão da inclusão, nós podemos sim fazer com que ele, né, se desenvolva e aprenda a ferramenta. E aí eu trouxe, né, um caso aqui para vocês, contar um caos, né, como nós falamos lá na roça. Eu tive a oportunidade de ser chamada para atender um aras, na região lá do Paraná. E aí o produtor, ele falou assim, olha, ele procurou a universidade e ele queria, né, pessoal ali da pesquisa, os veterinários, que trabalhasse com essa questão da sanidade animal. Meu orientador falou para que eu fosse atendê-lo, fui atendê-lo. Ele falou assim, olha, eu tô com um problema muito sério aqui no aras. As minhas éguas estão abortando muito. E elas são vacinadas. Eu não sei o que está acontecendo. Aí lá vai, né, o pesquisador, o profissional, fazer a anamnese, que é a investigação do caso. Então, nós chegamos lá, igual essa imagem aqui, com a lupinha, né? Vamos investigar tudo. É um sentido de ser detetive mesmo. Primeira coisa que eu tenho que observar, as instalações. Por quê? Existem muitas patologias que elas estão relacionadas com o aborto, né? Muitas patologias que estão, que podem proporcionar esse aborto nos animais. Só que também tem a questão do ambiente. Então, eu tenho que observar a instalação, como é feito o manejo do alimento desses animais, né? Se é tudo seguro, se é tudo limpo. Enfim, eu tenho que fazer todas as observações para ir montando o meu quebra-cabeça. O manejo dele. É vacinado, não é vacinado? Quantas vezes oferece alimentação?
As éguas que estão prenhas, elas são divididas do rebanho, existe outro tratamento, tem um outro manejo, uma outra rotina com elas, e aí eu vou coletando informação. O que esses animais comem, se é só pasto, se é ração, se é suplemento, onde fica armazenado essas rações, esses suplementos, e aí vou fazendo a investigação. Sanidade animal, a questão da vacina, né? E se está tudo em ordem, se ele faz essa prática da sanidade animal, e vou coletar exames laboratoriais. Pelo que ele me descreveu, poderia ser diversas patologias. Então, eu preciso coletar, tal como quando nós vamos no médico, nós precisamos fazer os exames para ele tentar chegar na causa da doença. E aí, quando eu observei as instalações dele, eu vi que as rações eram abertas, elas ficavam no chão, e eu pensei no quê? Em leptospirose. Porque a leptospirose na fase aguda, ela causa aborto nos animais e ela causa infecção ocular. E tinha égua lá com infecção ocular. No entanto, esses sintomas também são sintomas da babesiose, que é uma doença transmitida por carrapato, né? Então eu vou lá buscando informação, buscando diagnósticos prováveis, mas eu tenho que chegar ali na minha sorologia para tentar chegar no diagnóstico mesmo. E aí, enquanto, né, não saiu o resultado dessa sorologia, aí eu fui numa abordagem bem clara, com todos os cuidados, né, da sorte que eu tive de vivenciar, né, o mestrado em agronegócio e desenvolvimento, de conhecer a comunicação, né, de tentar diminuir, né, os ruídos da comunicação. Expliquei para ele, dei todas, né, as orientações necessárias e falei para ele especificamente da ração. Ele, não, eu entendi tudo, nós vamos mudar. Ok. Uma semana depois, eu cheguei lá de surpresa, né? Porque é assim que a gente vê se a pessoa realmente acatou aquilo que foi dito. Nós não podemos avisar, né? É igual visita. A gente não pode avisar quando tem visita para não limpar a casa. Tem que chegar do jeito que é a rotina da gente. E aí eu encontrei o quartinho que eles armazenam, né, os suplementos e as rações. Ele colocou um paletezinho lá para a ração não ficar em contato com o chão e não ter umidade na ração. Mas olha lá os sacos abertos. O rato, ele tem acesso. A leptospirose, ela é transmitida pela urina do rato, né? A bactéria, ela fica no ducto, né, ali urinário. E aí eu tenho uma fonte, né? E depois realmente saiu o resultado da sorologia e foi, né, o diagnóstico de leptospirose. Então, o que eu entendi depois disso tudo? Que além de todos os desafios que nós falamos aqui, os desafios que a professora Cristiane também apresentou, existe a questão da predisposição, né? Então, a comunicação, ela também está relacionada com a predisposição. De que por mais claro que o produtor é, né, para expor as suas dificuldades para o extensionista, ou mais claro que o extensionista é para passar a informação para o produtor, existe, né, precisa existir a predisposição das duas partes para conseguir e falar assim, não, eu vou acatar o que ele me disse e vou tentar trabalhar, né, com essas informações da melhor forma possível. E tem uma frase que é maravilhosa, né, que é um cineasta, ator colombiano, que ele diz assim, que entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu digo, o que você ouve, o que você quer ouvir, o que você acha que entendeu, há um abismo. Então, acho que é uma frase maravilhosa para a gente repensar essa questão da comunicação, né? E eu espero ter contribuído um pouco com vocês e depois, no nosso bate-papo aqui na mesa redonda, a gente pode melhorar e dar mais informações sobre essas experiências. Muito obrigada.